Olá, diálogos, qual o caminho seguir? Nós estamos num tempo especial tratando de elementos da nossa teologia que aprofundam o nosso seguimento a Jesus, que aprofundam nossa fé, elementos que nos ajudam muito na moral cristã. Recebemos o Padre José Luiz Queimado, missionário redentorista da editora Santuário, que hoje vai falar para nós sobre o donatismo. O que seria, Padre José Luiz, esse negócio de donatismo e quais as suas consequências para o hoje? Meu caro Padre Mauro, é um assunto interessantíssimo, mas muito vasto, muito amplo. Então, obviamente, eu convido vocês depois a buscarem mais aprofundamento em alguns aspectos do tema. Porque antes de falar de donatismo, nós precisamos voltar às suas origens. E os donatistas são, na realidade, aqueles continuadores de uma heresia anterior ao donatismo, que é o montanismo. Montanismo porque eram pessoas muito rígidas, pessoas muito tradicionalistas e rigoristas. E para entendermos como o montanismo foi entrando na igreja, nós precisamos entender a realidade das perseguições. O Império Romano começa a perseguir, já com Décio, no imperador Décio, em 250, mas principalmente a maior das perseguições, guarde isso na sua cabeça, foi a chamada Grande Perseguição de Diocleciano, este imperador que perseguiu os cristãos em 303, juntamente com seu adjunto ali, Galério. E eles fizeram a maior das perseguições, né? Obrigaram todos os primeiros clérigos a virem e entregarem os objetos litúrgicos, entregarem os papéis que usavam para a liturgia, ou seja, os livros litúrgicos e especialmente as Sagradas Escrituras. Cópias das Sagradas Escrituras em grego, em latim, eram muito raras e eles entregaram. Aqueles que entregaram... Todas essas cópias foram queimadas e destruídas. Alguns autores, alguns historiadores de hoje dizem que nós perdemos 80% de tudo que os cristãos haviam escrito naquela época. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas deram a sua vida pela fé e outros não se entregaram, outros não quiseram ser mártires. Nós precisamos entender ainda hoje, nem todos querem ser mártires, nem todos querem ver sua família morrendo. Por isso, alguns entregaram. Aqueles que entregaram foram chamados de traditori ou lapsi, ou seja, aqueles que traíram a fé. E os outros que não traíram a fé foram chamados de justos, puros. Isso tem uma consequência. Logo depois, 11 anos depois, um outro imperador vem e se torna cristão. Então o cristianismo agora, ele é liberado para todas as pessoas. Agora é uma religião lícita. Portanto, os donatistas são esses que vão surgir, especialmente no norte da África, seguindo o bispo Donato di Casanigre. Esse Donato dizia, nós não podemos aceitar de volta esses lapsi. Eles estavam começando a voltar para a igreja. Aqueles que traíram a fé, se quiserem voltar, precisam ser rebatizados. E os clérigos, ao celebrarem os sacramentos, não terão validade nenhuma, porque eles traíram a fé. Então veja, esse rigorismo excluía todas as pessoas arrependidas em retornar para o seio da igreja. Então os donatistas perseguiam os lapsi, os traditori, perseguiam qualquer tipo de bispo e clérigo que fossem aqueles que tinham negado a fé e traído a fé na época das perseguições. E nós vemos claramente hoje o donatismo na nossa igreja. Pessoas de um rigorismo excessivo, nós temos grupos inteiros de rigorismos, né, que criticam todos os demais são errados, todas as outras expressões litúrgicas são heréticas, ou seja, aqueles que perseguem qualquer outro que não tem o seu mesmo pensamento. Então hoje, infelizmente, esse rigorismo cresce na nossa igreja e é destrutivo. Esse rigorismo que não aceita nenhuma novidade do Evangelho, um rigorismo que persegue todos os outros que querem ser fiéis ao Evangelho, que querem ter a simplicidade evangélica, a simplicidade do Evangelho. Então, estes que querem destruir, que querem queimar, que querem excluir e excomungar os outros que pensam diferentes dentro da própria igreja, vivem esse donatismo, digamos até o montanismo moderno. Respeitar o diferente, respeitar o outro. É muito importante para a nossa moral cristã. Fique com Deus e nós voltamos. Tchau!